Oi, gente. Eu sou a Natália, eu tenho 18 anos, eu sou de São Paulo. Eu estudei no Colégio Dante Alighieri e agora eu estou estudando no Instituto de Biociências, lá na USP. E eu sou uma pessoa que gosta de microbiologia e eu queria mostrar para vocês por que eu gosto tanto dessa área e talvez fazer vocês até gostarem também. Desses serizinhos que a gente nem consegue ver, que fazem reações químicas que a gente nem acredita direito. Eu sempre, acho que desde que eu me entendo como criancinha, eu tenho uma paixão por ciência, mas eu fui ter certeza de que eu quero trabalhar com isso quando eu realmente coloquei a mão na massa e trabalhei em um laboratório lá na USP, no ICB, né, que é de Ciências de Biomédicas. E lá eu estudei os efeitos da mutação FOU em Pseudomonas putida quanto à captação de fosfato. Que vou explicar. O que acontece? A gente tem essas bactérias que são as Pseudomonas putida. Só que entre a gente, não conta para o meu orientador, eu vou chamar de nossas pequenas amiguinhas. Porque elas não causam doença, então eu vou chamá-las de pequenas amiguinhas. E as bactérias, elas normalmente têm que ingerir fosfato, que é um sal, que é um nutriente essencial para elas sobreviverem. E aí elas têm esse gene, que é o FOU, que, assim, ainda a gente está num campo muito novo de pesquisa, e meu orientador principalmente trabalhou muito com isso, que eles acham que ele está responsável por identificar que a bactéria comeu fosfato suficiente. Então, ele é um gene que é... estou saciada de fosfato. E aí a minha questão era, e se a gente deletar esse gene, será que a bactéria vai comer mais fosfato, vai ingerir mais fosfato? Por que eu achava isso? Porque o meu orientador ele tinha feito essa pesquisa com as priminhas dessa bactéria, ou seja, são do mesmo gênero, e essas priminhas dela, elas causam doenças, então são as priminhas do mal. E elas, exatamente, quando a gente tira o FOU, elas comem mais fosfato. E aí eu tive interesse nisso porque eu tenho muito uma questão de tentar buscar, assim, para que isso vai ser importante? E aí, na hora... tem essa questão da eutrofização, né? A eutrofização é um problema ambiental seríssimo. Eu falando esse nome, vocês não devem pensar, mas acho que vocês já viram. É aqueles copos de água que cheira ovo podre, Baía de Guanabara, Tietê, Rio Pinheiros. Está certo que o Tietê, Rio Pinheiros e Baía de Guanabara também tem resíduo hospitalar e outras coisas muito piores. Só que, assim, colocar excesso de fertilizante da agricultura gera um desequilíbrio ecológico. E aí, se a gente pudesse consumir esse fosfato por intermédio de bactérias, a gente poderia talvez reverter esse problema ambiental. E então foi colocando a mão na massa que eu percebi que além dessa paixão por ciência que a gente consegue, né, encontrar alguma solução para algo, eu tenho a paixão pela ciência, porque quando eu estava lá no laboratório, eu não estava, né, colocando bactéria em rio. Eu estava discutindo como é que funcionava tal enzima, tal outra enzima, e como é que a gente fazia a mutação, e por que não dá para fazer PCR de plasmídio e essas várias outras coisas, que são muito técnicas, mas eu acho incrível. E aí, quando eu recebi quando eu recebi, né, o conhecimento do que é o Instituto Weizmann, que é um instituto de pesquisa interdisciplinar, com foco em ciência básica, que basicamente respira ciência, e que eu teria uma bolsa para poder visitar Israel, que é um país que eu nunca pensei que eu teria a oportunidade de conhecer. Eu fiquei, não, eu tenho que participar disso. E aí, lá no Instituto Weizmann, eu fui designada para trabalhar com salmonella, que eu acho que essas são bactérias que vocês conhecem, não precisam de apelido, e os macrófagos, que são células do nosso sistema imune, ou seja, nossas células de defesa. E aí lá eu trabalhei, não está na foto o meu orientador, mas eu trabalhei com a Celine, que é da Alemanha, e com a Marion, que é da Suíça. O meu orientador é dos Estados Unidos. E o que acontece? A salmonella, quando ela nos infecta, ela infecta especificamente o macrófago, que são células do nosso sistema imune. E o macrófago não é burro nem nada. Ele identifica que tem algo infectando ele e ele ativa toda a resposta inflamatória imune para tentar atacar essa bactéria. Tanto que ele está aqui com essa carinha de... E aí, o que acontece é que a bactéria também não é burra. E ela percebe que o macrófago está tentando matar ela, e aí ela tenta impedir que o macrófago mate ela. Ou seja, ela ativa a virulência, a patogenicidade. Então, ela começa a jogar várias enzimas que deixam o macrófago mansinho.
Ele fica pacífico, ele não consegue lidar com essa infecção. E aí a questão do laboratório de lá era... do laboratório não, do meu orientador. Era como é que essa salmonela reconhece que o macrófago está tentando matar ela e aí ativa a virulência. E a minha pesquisa ela é confidencial, então eu não vou poder dar nomes, eu vou dar apelidos mesmo. Então, o que acontece aqui? O macrófago, quando ele está no período inflamatório, no movimento inflamatório dele, ele libera e ele concentra várias substâncias. E tem uma substância que a comunidade científica, e principalmente o laboratório de lá, vem achando que a salmonela identifica. Eu vou chamar essa substância de sinal. E já foram identificadas várias formas de que isso altera a bactéria, mas eles queriam saber necessariamente como é que se altera o macrófago, quando a gente coloca lá, e dentre os vários transportadores que tem para essa substância, porque essa é uma substância que, tipo, a bactéria tem que ingerir de um jeito ou de outro, e aí eles já sabem que tem diferentes transportadores para essa substância. Mas qual ele que está associado com a virulência? Porque ela pode receber essa substância, só receber, ou ela pode receber essa substância e ativar essa maldade dela. E o que a gente fez? A gente pegou bactérias mutantes, que eram modificadas, e cada uma não tinha um dos transportadores. E aí a gente infectou o macrófago. Então, a gente infectou a célula do sistema imune e viu como é que ele reagiu diferente. Se a bactéria não consegue responder ao sinal, ela não fica malvadinha, e aí ela não deixa o macrófago passivão. Ele fica espertinho. E aí, assim, vai ser muito técnico, só que eu quero muito falar disso, que é como que é a qualidade daquele laboratório, a qualidade do equipamento, como que isso faz diferença. Porque eu fiquei, mas como é que você vai avaliar a resposta de uma célula? Tem várias formas que você pode avaliar. E eles queriam avaliar a expressão gênica, ou seja, quais genes que estão sendo mais expressos do que os outros. E aí tem genes que eles são mais expressos quando ele está inflamatório e tem genes que eles são mais expressos quando ele está anti-inflamatório. E como é que você identifica que uma molécula está aí, né? Então, eles usam uma técnica que eu achei muito, muito legal, que chama Real-Time PCR, que eles basicamente colocam um nucleotídeo brilhante, ou seja, eles deixam o RNA transcrito fluorescente, e aí eles conseguem colocar esse RNA que a gente extraiu das células em uma maquininha que mede essa fluorescência. Só que isso é uma coisa muito, muito delicada. A gente, quando olha, a gente fica, o quê? Não tem nada. Mas a maquininha ela consegue identificar uma diferença na fluorescência tão específica que a gente consegue ver quanto do gene que está sendo mais expresso do que o outro. E eu achei isso incrível e ela faz isso tão rápido. E isso faz total diferença. E aí, eu queria falar um pouco sobre como toda essa experiência me impactou muito. E eu queria retomar o porquê que eu acredito na ciência e por que eu gosto tanto da microbiologia, porque quando a gente entende essas partes mais pequenininhas de como é que a vida funciona, talvez em algum momento a gente vai poder... claro que tem várias outras formas de ajudar, mas quando a gente entende como é que essas coisinhas pequenininhas funcionam, a gente pode encontrar tantas soluções para o mundo. Eu digo que a ciência básica, quando a gente trabalha com patógenos, a gente pode dizer que é basicamente mantenha seus amigos por perto e seus inimigos mais perto ainda. Porque a gente tem que conhecer muito bem esses organismos que fazem mal para a gente poder algum dia lidar com eles. E aí tem um sonho engraçado que eu tive recentemente, é um sonho bem surrealista. Que eu estava falando, não, porque eu estudo biologia, eu estou gostando muito de aprender biologia celular agora na faculdade. Aí a pessoa chegou e ficou, mas você acredita nessas coisas? Porque às vezes é tão bizarro e tão abstrato acreditar do jeito que tudo funciona que eu entendo como é que deve ser difícil de você realmente, sabe, associar essas ideias. E aí eu acho muito bonito como vocês que não têm nem conhecimento técnico, tudo, acreditam tanto na ciência. Eu acho isso lindo, eu acho maravilhoso. Não somente acreditam na ciência, no seu poder dela, como reconhecem os bons resultados que ela traz. E é isso que o Weizmann simboliza para mim, essa bolsa, que tem tanta gente que acredita na ciência que a gente teve a oportunidade de visitar um país que eu nunca iria imaginar que iria visitar, conhecer lugares tão bonitos e pessoas tão fenomenais para a minha vida. E eu tenho tudo a agradecer.